Canal Roá, vídeo de número 4. Fique ligado, Deus vai falar com você. É isso aí, estamos prontos para começar mais um vídeo aqui do Roá, vídeo de número 4, como eu disse, quarta palavra que nós vamos ter aqui. No vídeo passado nós tivemos hino e palavra de Deus. Hoje nós vamos estar fazendo uma pequena meditação. Isso mesmo, nós vamos meditar um pouquinho aqui na palavra do Senhor nesse vídeo de número 4. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre confiança, confiar no Senhor. Confiança vai ser o nosso tema de hoje e eu tenho certeza que em algum desses tópicos que nós vamos estar tratando aqui nesse dia, Deus vai estar falando com você de uma forma grandiosa. Vamos lá então, ler o nosso texto básico. Você que tem aí a sua Bíblia, pode pegar a sua Bíblia. Como eu já disse nos outros vídeos, eu uso a versão King James atualizada. Você que tiver outra versão, não tem problema, pode acompanhar aí conosco. Hoje o nosso texto-chave sobre essa palavra de confiança que nós vamos ter hoje está lá em Mateus, capítulo de número 14, Mateus 14, nós vamos ler a partir do versículo 22 até o versículo de número 31, Mateus 14, do versículo 22 até o versículo de número 31. Vou estar lendo o texto completo primeiro e depois a gente vai estar seguindo tópico por tópico dessa nossa mensagem de hoje, a nossa meditação, tá ok? Vamos lá então. Mateus 14, a partir do versículo 22 até o 31, diz o seguinte: Jesus anda sobre o mar. Imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe respondeu: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me." Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" É isso aí, nós lemos aqui o texto. E como eu disse, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre confiança, sobre confiar no Senhor. Às vezes nós passamos por determinadas situações na nossa vida que às vezes é muito difícil a gente confiar, a gente nos lembrar das promessas que Jesus fez, lembrar que Ele é conosco. E nós temos esse exemplo aqui no texto. E nós vamos então estar seguindo aqui alguns tópicos para falar sobre essa confiança no Senhor. A confiança que nós temos que buscar manter firmada e enraizada em Jesus, porque nele a gente pode confiar. E nós vamos aprender isso nesse texto, ok? Primeiro tópico que a gente vai estar vendo aqui hoje são as circunstâncias da vida. Às vezes a gente está numa situação boa e do nada, às vezes as coisas começam a ficar difíceis e a gente começa a duvidar. Se você ler aí um pouco atrás aí desse texto que nós lemos, a partir lá do versículo 13, está falando da multiplicação dos pães. Os discípulos estavam com Jesus na multiplicação dos pães, eles testemunharam aquele milagre. Deus multiplicou aqueles poucos pães, ele multiplicou para uma multidão de pessoas. Eles testemunharam essa maravilha, testemunharam o poder de Jesus, mas no mesmo dia, quando eles entraram no barco e foram embora, Jesus ficou para trás e falou que alcançava eles depois. Eles entraram no barco e uma tempestade começou a atingir eles e eles ficaram com medo. Como nós vimos no texto, eles estavam com medo que o vento estava ali açoitando o barco, as ondas, e o vento era contrário e eles estavam com medo. E assim acontece com a gente. Às vezes nós estamos vivendo uma situação na nossa vida que a gente está bem, tranquilo, vendo milagres, maravilhas, mas do nada as tempestades vêm e nós deixamos de confiar. Quando está tudo bem, nós ficamos tranquilos, despreocupados,
Mas quando a tempestade vem, a gente já começa a murmurar, desanimar, desistir, achar que não tem solução. A gente esquece que aquele Jesus que fez maravilhas há pouco tempo atrás, ele está conosco. E nós nos esquecemos disso. A primeira lição que a gente tira, a gente não deixar as tempestades da vida, as circunstâncias ruins fazerem a gente desanimar, porque Jesus está conosco. Segundo tópico, o medo. Lá no versículo 26, a palavra diz que eles estavam com medo. Versículo 26 diz assim: quando os discípulos viram, eles ficaram com medo de ver Jesus vindo andando sobre as águas. O medo que eles tiveram ao ver Jesus diz o seguinte: quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e gritavam de medo. Olha para você ver o que o medo faz. Eles conheciam Jesus, já estavam há algum tempo andando com Jesus, mas quando eles viram Jesus vindo andando sobre as águas no meio daquela circunstância, daquela turbulência, eles nem reconheceram Jesus. A salvação estava vindo até eles, aquele que fazia maravilhas, sinais, e eles o acompanhavam um tempo. Eles se esqueceram quem era Jesus. E muitas vezes isso acontece com a gente. A gente fica com tanto medo, tão desesperado com alguma situação, que a gente esquece de Jesus. A gente esquece quem é o nosso Deus e as nossas promessas. As promessas que Ele tem para nós, né? Isso é outra lição que a gente tira. A gente não deixar o medo fazer a gente esquecer de quem é o nosso Deus. Tópico 3. Sair da zona de conforto. Foi isso que Pedro fez. Ele saiu da zona de conforto. Vamos ver lá no versículo 29. Versículo 29 diz que: então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. A gente englobando aí o que estava acontecendo no momento. Estava tendo uma tempestade, o barco estava balançando, as ondas lá batendo, o vento batendo. E eles viram Jesus vindo sobre as águas, pensaram que era um fantasma, estavam com medo. E Jesus falou com eles para não temer, porque era ele. Não temas, sou eu estou aqui com vocês. E eles estavam ali assustados, mas eles viram que era Jesus. E Pedro ainda duvidou em parte: se és tu mesmo, me chama para ir até você. E Pedro fez isso. Ele se levantou e foi até Jesus. Ele saiu da zona de conforto. Isso é outra lição que a gente tira. A gente tem que sair daquele barquinho. O barquinho era a zona confortável. Por mais que eles estavam numa tempestade, ele estava mais seguro no barco do que no mar. E ele confiou. Ele confiou em Jesus. Ele confiou no que Jesus chamar: vem. Ele foi. Ele ouviu a voz do mestre, saiu da zona de conforto. Ele teve atitude. Quantas vezes Jesus nos chama a sair do barquinho, sair da nossa zona de conforto, sair daquela zona ali que está nos mantendo seguros, e por medo a gente não vai. Pedro foi até Jesus. Ele confiou na voz do mestre. E muitas vezes nós temos que fazer isso. Deixar a nossa zona de conforto e confiar naquele que nos chamou. Amém? Essa é outra lição que nós tiramos, lição 3. Agora, a lição de número 4. Olhar a tempestade. Nós não devemos olhar para as tempestades. Lá no versículo 30, a gente vai ver que Pedro começou a andar, mas que ele olhou, viu a tempestade e ficou com medo e começou a afundar. Com a gente acontece da mesma forma. A gente às vezes começa bem, mas a gente começa a olhar as circunstâncias da vida, as dificuldades, as impossibilidades, as circunstâncias, e a gente deixa isso fazer a gente afundar. A gente está caminhando bem, mas a gente para de olhar para Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus e caminhando com os olhos em Jesus, ele estava indo bem. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade, ele começou a afundar. E assim é conosco. Nós temos que manter os nossos olhos fitos em Jesus. E assim nós não vamos afundar. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz para a gente manter os nossos olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Essa é a lição que nós tiramos. Não tirar os olhos de Jesus. Olhar para Jesus o tempo todo. Não olhar para as tempestades. Se a gente olhar para a tempestade, a gente vai afundar. Mas se a gente olhar para Jesus e confiar nele, nós vamos andar sobre as águas e viver o sobrenatural de Deus. Ok? Quinto tópico e o tópico final. Jesus estava lá. Olha que maravilha, Jesus estava lá.
No primeiro ponto que a gente vê que Jesus estava lá, é quando ele disse, não temas, sou eu. Jesus falou para eles não temerem que era ele. Isso é uma das coisas que Jesus mais disse no seu ministério. Não temas, não temas, não tenha medo. Eu estou com você, eu sou contigo, não temas. Jesus está conosco, nós não podemos temer, nós não precisamos temer. Jesus, ele estava lá. Nós vemos lá no texto, no versículo, a partir do versículo 31 aí, que Jesus estendeu a mão imediatamente para Pedro. Assim que ele começou a afundar, ele clamou, Senhor, salva-me. Nós vimos lá no versículo 30. Ele pediu para Jesus salvar ele. E Jesus imediatamente, olha aí, versículo 31. Jesus estendeu imediatamente a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando ele começou a duvidar, a olhar para a tempestade e pensar, gente, eu estou andando sobre as águas, isso é impossível. Ele perdeu a fé, parou de olhar para Jesus, ficou com medo e começou a afundar. Mas Jesus estava lá. Às vezes, isso vai acontecer conosco. Nós vamos duvidar, nós vamos ficar com medo, nós vamos deixar o medo abalar a gente. Isso é coisa do ser humano, nós temos que batalhar para confiar em Jesus. Mas quando acontecer da gente desanimar, da gente enfraquecer, o medo vir a bater no nosso coração, a gente deixar a tempestade atingir, mas a gente tem que se lembrar que eu tive medo sim, mas Jesus está aqui pronto para estender a mão. Jesus estendeu a mão imediatamente. E fica essa mensagem para você também. Jesus está pronto. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Jesus está sempre com você. Ele está pronto para estender a mão para você quando você vacilar, quando você deixar o medo tomar conta. Ele está lá, tá ok? Então nós vamos recapitular rapidinho o primeiro ponto. Nós não podemos deixar as circunstâncias da vida. Às vezes nós passamos por momentos bons, momentos ruins. Mas nos momentos ruins nós temos que nos lembrar sempre. Jesus está conosco. Nós vamos deixar o momento ruim fazer a gente desistir. A tempestade fazer a gente desistir. Ponto 2, o medo. Eles olharam para Jesus e deixaram o medo tomar conta e eles pensaram que era um fantasma. Nós não podemos deixar o medo deturpar a nossa visão, fazer a gente esquecer quem é o nosso mestre, esquecer que as promessas dele, tá ok? Não deixar o medo tomar conta e nos abalar. Terceiro ponto, sair da nossa zona de conforto. A gente confiar em Jesus e ir ao encontro dele, independente das tempestades, das dificuldades, a gente ter a disponibilidade, a coragem de sair da nossa zona de conforto para ir viver o sobrenatural de Deus, para ir viver o que Deus tem de diferente para nós. Quarto ponto, para a gente aprender, a gente não olhar para a tempestade. Olhar para a tempestade faz a gente afundar. Nós não podemos olhar para a tempestade. Lembrar lá de Hebreus 12:2, manter os nossos olhos fitos em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós confiamos nele e temos que olhar para ele, não para as tempestades. E o quinto ponto, confiar em Jesus, que ele estava lá. Jesus está lá, Jesus está aí com você. Ele está sempre conosco, pronto para estender a mão quando nós vacilarmos. Tá ok? Se lembre disso, guarde isso no seu coração todos os dias e assim eu tenho certeza que nós vamos conseguir confiar mais no Senhor e manter a nossa fé firmada nele, a âncora da nossa alma. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui que eu tirei desse livro. Esse livro, o livro que eu estou lendo atualmente, ele se chama Conceitos Chaves da Bíblia. E ele dá um exemplo muito bom sobre isso de confiança. Esse livro, num determinado ponto dele, cita o exemplo de uma mulher que está num prédio em chamas e o bombeiro chega pela escada e chama ela para sair da janela para a escada e ele segurar ela e descer com ela. E nesse livro fala que a mulher ela estava com medo, ela estava desesperada, mas isso não influenciava, ela confiou, acreditou, foi até o bombeiro que pegou ela e desceu com ela. Ela estava com medo, mas isso não tinha problema ela ter medo. Ela estava nas mãos capazes do bombeiro. O bombeiro que tinha que ter a confiança que ia conseguir pegar ela e resgatar. Ela com medo, desesperada, da forma que fosse, o bombeiro pegou ela e levou ela em segurança. E assim é conosco. Às vezes nós estamos com medo, desesperados, mas isso é normal para nós. O importante é que aquele que nos resgatou, Jesus,
Ele está firme, Ele está ali pronto para nos salvar. A gente nós não dependemos de nós mesmos, nós dependemos de Jesus. Assim como a mulher, ela confiou no bombeiro para segurar ele para levar, ela ficou com medo o tempo todo, mas ela estava ali no colo dele e ele a salvou, ele a resgatou. E isso é o que Jesus faz por nós. Às vezes nós podemos estar com medos, mas nós temos que nos deixar que ele venha nos pegar nos seus braços, que ele é capaz. Ele está ali para nos resgatar. Nós podemos confiar em Jesus porque ele sempre está lá, tá ok? Guarde isso no seu coração. Obrigado a você que tem aí assistido todos os vídeos do canal. Espero que Deus possa estar falando com você e te abençoando aqui através desses vídeos, tá ok? Segunda-feira que vem a gente tem mais um vídeo. Conto com a participação de todos, compartilhe aí o vídeo, vai mandando aí para todas as pessoas que você conhecer. Às vezes uma pessoa que está passando por uma situação de medo, de angústia e que não tem mais conseguido confiar no Senhor que vai sair dessa situação, que você venha mandar esse vídeo para essa pessoa, para que ela possa confiar em Jesus e saber que Ele tem as mãos capazes de nos resgatar. A nossa salvação não depende de nós, depende dele. A salvação vem dele. Ele é capaz de nos salvar, de nos resgatar. Ele sempre está lá, nós podemos confiar nele, tá ok? Que Deus possa abençoar a sua vida. Até a segunda-feira que vem com mais um vídeo do Ruá. Deus te abençoe. Tchau, tchau.